E aí, flautista, tudo bom? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live. Nessa nossa aula, esse encontro semanal, onde a gente tem aqui, eu venho trazer algum assunto relacionado à flauta transversal no formato de uma aula online, gratuita, para a gente ter essa interação por aqui. E na aula de hoje a gente vai estar falando sobre embocadura, que foi o tema escolhido nessa semana por votação, recebeu bastante votos e a gente vai estar falando sobre embocadura na flauta transversal. Então eu vou te explicar o que é embocadura, vou te explicar como a embocadura é formada, para que ela serve, por que ela é tão importante. E eu também separei aqui, preparei um exercício que a gente vai fazer juntos para você encontrar a sua embocadura ideal. Então eu vou te explicar o que é embocadura, vou introduzir a importância desse assunto tão comentado na flauta transversal e outros instrumentos, e também vou te dar aqui um passo a passo do que você pode fazer para encontrar a sua embocadura ideal na hora de tocar e tocar com conforto, segurança e praticidade. Já aproveita para compartilhar essa live com outros amigos flautistas, músicos, instrumentistas que podem se beneficiar desse conteúdo, e separa papel e caneta e a sua flauta, que hoje a gente vai falar sobre embocadura. Então, antes de tudo, eu preciso te explicar o que seria uma embocadura, que na grande maioria das vezes, em alguns casos, a gente escuta tanto sobre esse termo, a gente quer trabalhar embocadura, a gente quer melhorar a nossa embocadura, mas a gente nem mesmo sabe para que serve esse assunto ou o que ele significa. Então, embocadura é uma habilidade, algo fundamental para tocar flauta e outros instrumentos de sopro, e ela basicamente é um molde. A embocadura, ela diz respeito à estrutura do nosso rosto, a estrutura que todos os músculos do nosso rosto e todos os elementos aqui que possibilitam que a gente toque ficam na hora de tocar. Então a embocadura basicamente é um molde, uma forma que a gente utiliza na hora de tocar, e é essa forma que possibilita que a gente consiga tocar a flauta transversal. Então se alguém perguntar para você o que é embocadura, você já sabe agora. Embocadura é um molde, um formato que o nosso rosto adquire na hora de tocar para que a gente possa produzir som no nosso instrumento. E a embocadura vai variar um pouco de instrumento para instrumento. Afinal, nem todos os instrumentos possuem o mesmo processo de formação do som. Por exemplo, na flauta a gente tem o que é chamado de embocadura livre, ou seja, na hora de produzir o som a gente não tem nenhuma palheta, não tem nenhum elemento, nada que vibre ou que fique em contato com a nossa boca, com os nossos dentes, para que o som seja produzido. O som é produzido unicamente, basicamente, pela diferença do ar que entra no instrumento e o ar que está saindo. Então, entendido que é embocadura, eu já falei para você que a embocadura é um molde, é um formato. A gente precisa conversar sobre como encontrar esse molde, como encontrar esse formato, como achar essa forma para conseguir tocar da melhor maneira possível. E eu já adianto para você que não existe um molde universal, não existe um formato universal, não existe algo que eu possa dar para você um passo a passo de embocadura, para você usar uma embocadura que vai funcionar para 100% dos flautistas, e com certeza vai funcionar para você. Por quê? Porque, pelo menos do meu ponto de vista, que eu penso, que eu enxergo sobre embocadura, é que embocadura é um processo único. Um processo que é mais um processo de experimentação e descoberta. Por quê? Pessoas são diferentes. Eu tenho um formato de queixo diferente, formato de rosto, mandíbula, espessura dos lábios, tamanho dos dentes. E pode ser que você, com certeza você, tem características diferentes de rosto. Então, por exemplo, você pode ter dentes maiores, dentes menores, lábios mais carnudos, lábios mais finos, queixo maior, queixo menor, mandíbula maior, mandíbula menor, bochechas maiores e menores, e tudo isso vai influenciar na sua embocadura. Você pode ter uma embocadura que é mais para a esquerda, mais para a direita ou centralizada. Isso vai depender única e exclusivamente das suas características físicas. Então, a embocadura é um processo único, processo de experimentação, processo de descoberta, é uma coisa que a gente tem que testar e experimentar. Por isso eu não posso te dar um molde pronto, peço desculpas por isso. Mas para compensar eu vou passar para você um passo a passo, uma série de etapas e exercícios que você pode fazer, você pode incluir nos seus estudos para encontrar e construir a sua embocadura ideal. E apesar de não existir um molde fixo e pronto para a embocadura, existem algumas convenções, existem algumas coisas, algumas dicas e orientações que eu posso passar para você e eu vou passar para você a respeito da embocadura na flauta. Então, já expliquei o que é embocadura, já falamos sobre isso, e agora a gente vai para os exercícios de fato. Então, para esse exercício, para essa série de exercícios, você vai precisar de duas coisas. A primeira é o bocal da sua flauta, e a segunda é o seu dedo. Isso mesmo, o seu dedo, e eu vou já explicar como é que vai funcionar. Esse exercício ele vai ser feito em duas etapas. Na primeira etapa, você vai usar só o seu dedo indicador, e na segunda etapa você vai utilizar o bocal, mas os processos vão ser exatamente os mesmos.
Na primeira etapa, você vai pegar o seu dedo indicador e vai colocar embaixo do seu lábio inferior, bem abaixo, como se fosse o bocal. Então você pega o dedo indicador, coloca ele aqui embaixo, respira fundo, relaxa o rosto, não pensa em nada, não tenta fazer nada muito mirabolante e simplesmente sopra. Então, respirou e soprou. Quando acabar o seu ar, você respira fundo para recuperar o fôlego, inspira e respira novamente. Então, inspirou e soprou. Esse formato que o seu rosto ficou é o formato que você provavelmente vai ficar na hora de tocar. Algumas coisas podem variar, porque o dedo é diferente do bocal, mas a gente não vai ter mudanças muito expressivas. Então faz novamente, presta atenção nessa postura corporal, principalmente do seu rosto. E guarda essa sensação com você. Então, assim que você fez isso algumas vezes, já percebeu como é que funciona essa questão da posição do seu rosto, desse relaxamento, você vai pegar o bocal da flauta, que agora a gente vai fazer a segunda etapa desse exercício. Então você vai pegar o bocal e você vai substituir o seu dedo aqui pelo bocal. E na hora de fazer esse posicionamento do bocal, tem duas formas de você fazer para encontrar um posicionamento ideal logo no começo. A primeira, você simplesmente pega o bocal e alinha ele bem aqui embaixo, no começo do seu lábio inferior. Então deixa ele colado aqui embaixo, com o orifício do bocal apontado para cima, como se estivesse apontado para o teto. Então, pegou aqui o orifício do bocal, colocou e simplesmente fica assim por um tempo. Então, respira, sente aqui o bocal. Essa é a primeira forma de fazer esse posicionamento. A gente pega o bocal, coloca aqui no lábio inferior e pronto, apontado para cima. Depois da segunda forma, você vai pegar esse orifício aqui do bocal, vai colocar no seu lábio inferior, como se estivesse tapando ele, dessa forma aqui, e vai virar para baixo. Ele já vai ficar naquele posicionamento que eu mostrei para você ainda agora. Então, você pode fazer dessas duas formas. Então, coloca o bocal aqui, com a mão esquerda você segura aqui próximo da coroa, tomando cuidado para não desenroscar ela sem querer. Com a mão direita você vai segurar nessa parte do bocal, para não atrapalhar o fluxo de ar. Coloca o bocal aqui, relaxa o rosto, sem fazer nada, não faz nenhuma careta, nenhuma expressão muito mirabolante, nada do tipo. Respira fundo e sopra. Então, conseguiu tocar? Pega o bocal, tira ele do seu rosto, coloca novamente e faz o mesmo processo de novo. Pode ser que o som não saia e você provavelmente deve ter percebido que na segunda vez que eu fiz o som ficou melhor. Por quê? Existe um truque nesse exercício que é o seguinte: você vai soprar e aos poucos eu quero que você vá variando tanto a direção que você sopra, soprando mais para frente, mais para baixo, um pouco mais para cima, vai experimentando e também girando o bocal. Isso é uma coisa que eu aconselho você fazer somente com o bocal nesse estudo para fins de experimentação. Porque quando a gente faz essas movimentações com a flauta montada, além de comprometer a nossa postura, que a gente fica o tempo todo girando os pulsos e movimentando os braços, a gente acaba se viciando a fazer isso. Então toda vez que você precisa corrigir a embocadura, em vez de trabalhar na base do som, que é aqui no seu rosto, você vai se acostumando a girar o bocal, ou a flauta toda. Então a gente faz isso somente aqui, para você achar o posicionamento ideal para soprar. E não são coisas muito exageradas. Então quando eu falo para girar o bocal, não é para você ficar fazendo isso daqui. Ou quando eu falo para mudar a direção de soprar, não é para você ficar... São ajustes mínimos. Então a gente vai girando bem lentamente. Encontrou o posicionamento? Mantém pelo tempo que você conseguir. Então vamos mais uma vez. Respirou fundo. Agora a gente vai soprar e vai variando esses dois elementos que eu comentei com você. Preparou?
Colocou novamente, fez mais uma vez. Tirou o bocal, colocou, fez mais uma vez, novamente. Esse exercício você vai fazendo quantas vezes você precisar, girando o bocal e mudando a direção em que você sopra. Para soprar na flauta, para tirar essas primeiras notas, você pode imaginar que você está soprando em algum ponto entre aqui na sua frente e aqui para baixo. Então você vai variando o ângulo nessa faixa, até você encontrar o posicionamento ideal. Achou? Mantém pelo tempo que você conseguir e essa é a embocadura. Essa é a embocadura que você precisa fazer na flauta e essa é a sua embocadura ideal. Então você não precisa fazer nada mirabolante. Embocadura não é e não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Que a gente fica com medo, que a gente fica desesperado, que a gente não sabe o que fazer. Pode ser algo super descomplicado, algo super tranquilo de aprender e praticar. Você só precisa de um tempo para explorar e para experimentar tanto como seu corpo como seu rosto é constituído, para entender quais são as suas características próprias, quanto também para entender como é que você aplica isso na flauta. Então, uma vez que você entendeu isso e fez esses exercícios algumas vezes, você pode treinar com a flauta montada e ir experimentando como essa embocadura se comporta nas diferentes regiões do instrumento. A nossa forma de soprar vai variar bastante dependendo da região em que a gente toca. Isso é um assunto que pode vir em lives futuras, mas basicamente de antemão a embocadura é isso. É a forma que a gente sopra, é a estrutura do nosso rosto na hora de soprar. E aqui eu tenho 2 orientações só de algumas coisas que você não deve fazer nesse processo de encontrar a embocadura. Eu não posso te dar um molde do que você deve fazer exatamente, mas eu posso te dizer o que você pode evitar para tornar esse processo um pouco mais tranquilo e menos sofrido. Então, 2 erros principais na hora de pegar esse processo de embocadura são, na hora de você tocar, você ou esticar os lábios tensionando, desse jeito, ou relaxar demais, perder controle totalmente do seu ar. Então, na hora de tocar flauta, a gente não tem tensão. Tensão é uma coisa que você tem que eliminar de vez da sua vida e do seu vocabulário na hora de tocar flauta. Porque tensões apenas trazem posições desconfortáveis para o seu corpo e podem acabar trazendo lesões. Ou seja, você pode ficar com dor, pode ficar com machucado e pode ficar impossibilitado de tocar ou de realizar outras atividades por conta de uma má embocadura, de uma má conduta e técnica na hora de tocar. Então a gente não vai ter tensões, por isso que você não deve esticar os seus lábios, nem comprimir, fazer qualquer posição que não seja natural para o seu rosto. Por isso que a gente começou o exercício só com o dedo, que com o dedo a gente consegue ter um molde de como é o nosso rosto normalmente. Você pode fazer o seguinte, pega o seu dedo, sopra, tira o dedo, coloca o bocal. Para você encontrar justamente essa forma de soprar ideal. Então a gente não tem tensões, mas a gente também não vai relaxar completamente, porque senão a gente não tem controle de nada. Então já anota aí, você não tem tensão na hora de tocar, você tem esforço. Você vai ter esforço unicamente para conseguir controlar o seu ar na hora de tocar. Então, evita tensões, evita qualquer tipo de exagero, ou tensionar demais ou relaxar demais, e apenas tenha esforço para você colocar o dedo e ter controle dessa coluna de ar para ela ser constante. Então, evite tensões, evite relaxamentos excessivos. E aqui vai uma outra dica super importante, que é o seguinte: estudar com o espelho. Então, boa noite, Isabela, tudo bom? A gente está falando aqui nessa aula sobre embocadura. Então, estou explicando aqui o que é embocadura, estou explicando como formar uma embocadura. Eu gostaria de perguntar para você, como é que você pensa esse processo de embocadura? Como é que você faz para entender a embocadura? Boa noite, tudo bom? Então, uma dica super boa, uma dica maravilhosa para entender e para pegar esse processo de embocadura é o seguinte: você estudar na frente de um espelho. Então, pega um espelho, que você consiga ver o seu rosto e fica só com ele, para você perceber e para você analisar se você não está tensionando, se você não está apertando, se você não está esticando, basicamente se você não está mudando a
a constituição natural do seu rosto. Então, pega o espelho, toca na frente dele para você verificar qualquer tensão, porque se a gente estiver tensionando, o nosso rosto vai mudar e a gente vai conseguir perceber isso analisando com o espelho. Então, lembra do relaxamento, lembra de manter a posição confortável do seu rosto, que com essas duas questões, tendo essas duas coisas em mente, você vai conseguir criar uma embocadura ideal para você. Relaxada, confortável e basicamente que se adeque ao seu rosto e à sua estrutura óssea, corporal e do seu rosto basicamente. Então, olha, a Isabela falou que ela gostava muito de experimentar na prática a posição mais confortável. E é exatamente isso, a gente tem que experimentar e a gente tem que testar e treinar. Porque embocadura é justamente esse processo de experimentação, esse processo de prática. Você tem que treinar, você tem que experimentar e você tem que ver o que funciona melhor para você. Porque a embocadura que funciona para mim pode não funcionar para a Isabela, pode não funcionar para você que está assistindo. Embocadura é realmente esse processo super único, super singular. É um pouco chato, mas são essas particularidades que acabam fazendo com que o processo de estudar seja algo tão prazeroso e tão mágico, porque você vai experimentando tudo em primeira mão, vai experimentando tudo 100%, vivenciando todas essas coisas. Então, relembrando, só para recapitular aqui o passo a passo, a gente falou sobre a embocadura, expliquei a importância da embocadura, basicamente é ela que vai definir a qualidade da sua prática, a qualidade do seu som na flauta, porque ela é a base de tudo, como se fosse a fundação de uma casa, de um terreno. Então, entendido que a embocadura é algo super importante, o exercício que a gente viu foi o seguinte: primeiro, você vai colocar o seu dedo aqui, vai relaxar e vai soprar, como se estivesse com um bocal, mantendo o rosto mais relaxado possível. Depois, você vai pegar esse dedo e vai substituir pelo bocal da flauta. Colocou o bocal da flauta aqui, respirou fundo, manteve o rosto relaxado e soprou, mantendo esse sopro pelo máximo de tempo que você conseguir. Caso o som não saia, o que você vai fazendo é bem pouco, bem lentamente girando o bocal e variando a direção que você sopra até achar uma posição confortável. Então, basicamente era isso que eu tinha para falar sobre embocadura. Vou deixar essa live salva para os flautistas do replay que não conseguiram acompanhar por aqui. Boa noite, muito obrigado, tanto pela atenção agora, pelo pessoal que ficou até o final, pelo pessoal que assistiu um pouco, mas depois precisou sair. E a gente se vê nas próximas lives. Tchau, tchau, flautista!